estabilização da moeda foi importante, mas nós tivemos que construir uma série de seguranças para poder retomar o mercado imobiliário. Inclusive a estabilidade jurídica, né? Uma série de instrumentos que foram feitos ao longo do tempo. Mas o importante é quando os bancos foram obrigados a voltar a investir na área imobiliária, os recursos da poupança. Então, é um volume de crédito que entrou no mercado e impulsionou violentamente. Até você ter esses recursos de volta, só comprava o imóvel produzido pelo mercado quem podia pagar à vista. Nós vivemos isso durante mais de 20 anos, por isso que São Paulo tem essa cara. Agora que surge o crédito, e bastante crédito, as pessoas saíram a campo para comprar, porque elas estão muito mal abrigadas, em condições que elas tiveram que se adaptar. A classe média baixa, ela se improvisou. Quando você fala no Brasil de que existe um déficit habitacional, que foi recalculado para 7 milhões e 200... 7 milhões e 200 de unidades habitacionais. Como déficit. Não, isso é déficit. Isso não é a demanda nova que entra por ano. A demanda nova, nós estamos formando mais de 2 milhões de domicílios por ano. Isso é novo, todo ano. Nós temos acumulado um déficit de 7 milhões e 200 mil unidades. Grande parte disso, o maior item que compõe isso é as famílias conviventes que moram no mesmo domicílio. Quando eu escrevo artigos para fora do Brasil, os revisores internacionais sempre... Como assim? Existe mais de uma família no domicílio? Geralmente vai e volta a conversa 2, 3 vezes que eles não conseguem entender como é que acontece isso. Essas famílias conviventes, essas pessoas tiveram que se adaptar de alguma forma. Com o financiamento imobiliário, o pessoal está fugindo da sogra. E está arrumando um jeito fugindo do puxadinho, né? Do puxadinho. Então está comprando. O Brasil não estaria formando mais do que 1 milhão e 500 mil unidades por ano. Nós estamos formando mais de 2 milhões por ano por conta dessas novas condições. Então a entrada da classe média baixa no mercado está sendo explosivo. E abrindo oportunidades que nós não temos. O que está se apontando aí como grande questão aí daqui para frente é justamente a entrada da classe C, né? Chamada classe C, que seria, vamos dizer assim, como seria a classe média baixa dentro do mercado imobiliário, agora com condições de comprar o seu imóvel. E as consultoras estão atentas para isso? Bom, o grande campo de crescimento para as consultoras é esse. É o grande campo de crescimento para o mundo, é isso. Quem for capaz de viabilizar isso, como a China está fazendo, revoluciona. Essa classe C, né, que surgiu agora, tão importante, não na área imobiliária, mas para toda a economia, está movimentando o mercado interno dessa maneira tão importante, que segurou o Brasil na crise, ela surge não porque tem Bolsa Família. Quem ganha Bolsa Família não se torna classe C. Ela surgiu porque foram gerados 12 milhões de empregos. E essas pessoas passaram a poder comprar geladeira, fogão, comprar uma moto, um carrinho, pagam prestação e compram uma casa. Então, isso é a grande riqueza do Brasil, a capacidade de crescer muito mais rapidamente do que simplesmente o crescimento da população. Até porque o crescimento da população do Brasil está reduzindo drasticamente. Ela tem como incorporar ao mercado um mercado gigante que está aí. Ou seja, por incrível que pareça, a grande riqueza do Brasil é a sua pobreza. Fantástico. Agora é o seguinte, nós vamos sair um pouquinho do mercado como um todo, para a gente voltar aqui, falar um pouquinho do tema do nosso programa, que é justamente o desenvolvimento imobiliário ligado à formação dos profissionais que vão gerir, que vão trabalhar nesse setor. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho aqui justamente sobre a necessidade de profissionais especializados no mercado imobiliário dentro da conjuntura brasileira. E eu queria abrir essa parte aqui do programa, uma pergunta. Eu estava na Urban System agora, antes de vir para cá, e o Paulo Taquito, que é diretor da Urban
você conhece o Paulo, ele fez uma pergunta que eu achei que foi bastante interessante, que eu vi isso acontecer também. Ele diz o seguinte: assistimos a um boom no mercado imobiliário, né, com um grande crescimento decorrente de IPOs a partir de 2005 e com um pico em 2007 e 2008. No mercado de trabalho, isso refletiu na grande contratação de mão de obra, onde as construtoras, entre aspas, roubaram profissionais de outras áreas como varejo, indústria alimentícias, bebidas, telecom, internet. Ou seja, quer dizer, o mercado imobiliário, de repente, teve um crescimento expansivo, assim, muito grande, não tinha profissionais formados e começou a chamar profissionais de outros mercados. Então, diz o Paulo, o objetivo foi de atrair expertise dessas áreas para lidar com planejamento, marketing, comunicação, atendimento ao cliente, etc. Logo em seguida, houve uma debandada gerada pela crise de 2008 e 2009. E esses experts, que ainda estavam se adaptando ao negócio do real estate, ao negócio imobiliário, mal conseguiram estruturar o seu trabalho, deixando em seu lugar jovens com pouca experiência prática e muito conhecimento acadêmico. Ou seja, jovens bem preparados, que fizeram boas faculdades, falam 1, 2, 3 línguas, mas ainda com pouca experiência prática. Pergunta o Paulo, nesse cenário, qual seria o conselho para as empresas continuarem seu caminho buscando um crescimento sustentável a médio e longo prazo? É verdade, esse crescimento, essa explosão que teve depois da abertura de capital, as empresas construtoras, incorporadoras, principalmente as paulistas, elas passam a ter um porte muito grande e passam a ter que investir em outros mercados. Elas só trabalhavam com uma elite que tinha condição de comprar à vista. Agora ela tem capital e tem demanda suficiente. Tem que procurar novas fronteiras. A primeiro momento, o mais lucrativo é as classes mais altas. Então vai procurar em outras cidades, parte para outras capitais. O primeiro movimento das empresas, na hora que elas mudaram de porte, passaram a ter recursos, sócios externos, ficaram grandes, partir para outras capitais. Esgotado esse primeiro movimento, a entrada delas foi por apartamentos de alto padrão. Elas passam a procurar outras fronteiras, que é o mercado médio e médio-baixo. E precisou arregimentar um monte de profissional que nós não tínhamos formado. Por que não formava? Porque a academia não tinha demanda. No Brasil, a questão imobiliária era questão secundária, não era um problema que se colocava. A academia não cuidou de formar profissionais. Não existe dentro da graduação preocupação com a questão imobiliária, não existiu até hoje. Hoje, como ele é extremamente forte e importante, nós estamos tendo que correr para adaptar esses profissionais para a área imobiliária. E a área imobiliária não é como qualquer outra área, ela é extremamente específica. O profissional da área imobiliária está lidando com um campo multidisciplinar, você precisa ter noção das outras áreas que têm interface com você, e é um produto completamente diferente, Gilberto. Se você pegar um automóvel Gol e a Volkswagen quiser adaptar ele para pegar um segmento novo, e vão fazer um esportivo para o jovem, se isso não vender bem no Nordeste, ela vende no Rio Grande do Sul. Se você lançar um apartamento para um determinado setor em Salvador e não for bem, você não vai levar isso para Manaus. Você não consegue arrancar o prédio de lá e levar para Manaus, né? E o mercado não é o país, né? O mercado, como imóvel fixo, o mercado é sempre pequeno. Quando você faz um prédio em Perdizes, você tem potenciais compradores para aquele prédio que você está fazendo, não são como a Volkswagen, são milhares de compradores. Você está lidando com 200 famílias. São mercados pequenos. Então, e cada projeto é um projeto novo. O campo imobiliário ele é muito específico e completamente diferente de qualquer outro campo. É uma profissão que precisa de profissionais próprios, com uma visão própria. Ok. Nosso programa se caracteriza pela participação aqui dos internautas e o Caetano está me dizendo aqui que a gente já tem perguntas para os nossos entrevistados. Obrigado, vamos lá. Pois é. Bom, lembrando que existem 2 canais para você, internauta, fazer suas perguntas, né? Enviar as perguntas. Você pode entrar no nosso chat e acompanhar os comentários que o pessoal está fazendo em relação ao programa ou enviar através do Linha Direta. No caso do André, ele enviou aqui uma pergunta para o João pelo Linha Direta e ele diz o seguinte: caro João, você não acha que a paisagem nos dá signos que permitem entender oportunidades de mercado no tecido urbano? Se sim, o que se pretende agora é munir as pessoas com melhores instrumentos para observar esses mesmos signos?
e assim obter uma performance mais coerente com a realidade? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né, dos signos da paisagem, né, os significados. Depende. Se